Eu tive um dos melhores convites que partilho rapidamente convosco. Estou na Cofidis praticamente um ano. Na minha experiência anterior tive 5 anos. Criar, lançar, amadurecer. Mas a mudança de setor, curiosamente, surgiu por aí, pelos convites, pelos desafios. Eu digo isto muitas vezes. Eu mudei de setor, e naquele caso de empresa, por vontade própria, uma única vez. Foi possivelmente o sítio onde eu mais adorei trabalhar. Mas e se eu souber como é que a pessoa pensa? No fundo, analisa um determinado problema que nós estamos a... Há pessoas que gostam mais de imediato colocar a sua visão, a sua opinião, partilhar. Há outras que preferem escutar. Bem-vindo a mais uma Fórmula do Sucesso e desculpa ter interrompido a tua introdução, mas queremos-te apresentar este convidado de excelência que já ouviste alguns trechos no início deste episódio. O meu nome é Rubén Dias Marques e ao meu lado está Bruno Lopes e Silva, que tem sempre o papel de nos apresentar o nosso convidado. Hoje temos connosco o Paulo Figueiredo. O Paulo é de formação base em Economia, com mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de negócios e é atualmente Executive Board Member e CEO da Cofidis Portugal. Paulo, obrigado por estares aqui connosco para mais um episódio. E se sucesso fosse um investimento, onde é que colocavas todas as fichas? Olha, antes de mais, obrigado. É um prazer estar aqui convosco e juntar-me ao vosso extraordinário rol de convidados nestas conversas que eu tenho acompanhado e que são, de facto, sempre muito interessantes. Portanto, novamente, muito obrigado por estar aqui. Eu diria que as fichas, eu sempre acreditei que o sucesso, ou que o maior sucesso, eu ponho sempre as fichas nas pessoas. Eu costumo dizer que sou uma pessoa de pessoas. Eu gosto muito de pessoas, com tudo aquilo que elas trazem e a complexidade inerente a esse ser fantástico que nós somos, mas sempre acreditei que os resultados só se obtêm através das equipas, através de conhecer a pessoa, através de fazer um trabalho muito importante que é, todos nós temos aquilo que nós chamamos de nossos drivers, aquilo que nos dá aquele kick para nos levantarmos de manhã e irmos para o trabalho cheios de vontade e dar ideias e fazer coisas e contribuir, ou aquilo que nos provoca o efeito contrário. E também perceber que as pessoas têm as fases da vida que atravessam, com os desafios, com as coisas que lhes acontecem, e, portanto, ao conhecermos as pessoas, ao interagirmos com as pessoas, ao entendermos que elas são um todo, e ao trabalharmos e interagirmos com elas exatamente nesse contexto, às vezes motivando, às vezes desacelerando, às vezes refocando, eu sempre acreditei que o sucesso estava aí. Muitas das vezes, quando nós, empresas, falamos muito seja de objetivos, olhar para os KPIs, para os OKRs, para todas as siglas que nós usamos e inventamos naquilo que é o modelo de negócios, eu sempre disse que isso é o fim, nunca será o meio. E o meio são claramente as pessoas e as equipas. E as minhas fichas sempre foram colocadas nas pessoas da minha equipa, porque é aí que eu acredito realmente que o sucesso se constrói. Paulo, e uma questão que vai de encontro ao que tu acabaste de dizer aqui, mas que me costuma despertar algum interesse nestas temáticas e há várias pessoas que costumam apresentar como pessoa de pessoas, e eu gosto sempre dessa frase, mas achas que tu percebes como é que as pessoas pensam faz diferença neste ponto? Porque é que eu digo isto? Porque nós ouvimos falar em inteligência emocional, colocar nos sapatos dos outros, ter todas estas chaves que já passaram por vários episódios aqui na Fórmula do Sucesso e até pelos nossos livecasts, mas tu perceberes como é que os outros pensam não é algo que falamos muito, e perceber se na tua experiência achas que isso é interessante. Porque uma coisa é eu sentir aquilo que tu estás a sentir, de alguma forma inteligência emocional, outra coisa é o Paulo pensa desta forma, então eu vou adequar o meu discurso de forma benéfica àquilo que ele pode ouvir. Tu tocaste, eu acho, naquilo que não é o million dollar question, mas é uma das fórmulas que eu considero essenciais. Porque quando nós falamos, e nós já ouvimos muitas vezes, como dizem aqueles chavões, não só de ter a escuta ativa, pessoas para pessoas, a inteligência emocional, sim, são componentes muito importantes, mas se eu não adequar àquilo que é o meu interlocutor e a comunicação efetiva e eficaz, que são coisas diferentes, na minha perspectiva, sempre passaram por isso. Eu dou muitas vezes este exemplo concreto, que é, eu tenho pessoas nas minhas equipas que são pessoas completamente azuis, usando aqui uma tipologia muito comum, que são pessoas racionais, numéricas. Portanto, eu tenho que introduzir na conversa, no diálogo, nessa interação com ela, componentes que não só lhe despertam o interesse, mas que adequam a linguagem àquilo que ela percebe e àquilo que ela vai receber. Porque se eu estou a falar só de um lado menos racional, mais emotivo, menos prático,
ela vai, eu uso muitas vezes esta expressão com a minha equipa, que é, ele vai começar a navegar na maionese e já o perdi, não é? Porque não há, de facto, uma comunicação eficaz. E há pessoas que têm vários níveis e várias tendências, chamamos assim, e é muito importante perceber como é que a pessoa pensa, quais é que são, eu costumo dizer que cada um de nós tem drivers bons e drivers menos bons. E é muito importante conhecer exatamente isso, porque por vezes é preciso ativar esses drivers, e se eu souber como é que a pessoa pensa, como é que a pessoa, no fundo, analisa um determinado problema que nós estamos a discutir. Há pessoas que gostam mais de imediato colocar a sua visão, a sua opinião, partilhar. Há outras que preferem escutar, digerir ali um bocadinho e depois acrescentar valor. E isto é fundamental. Há aquela célebre frase, não é, que está em vários livros, que é quando estamos numa reunião, somos o primeiro a falar ou o último a falar, não é? Porque o último a falar, se é o líder e é o primeiro a falar, já condicionou de imediato grande parte do que os outros vão dizer, porque, pá, se um líder disse, agora vou contra, tenho a capacidade de ir contra, se calhar vou concordar, não é? E, portanto, esta capacidade, eu acho que é fundamental e claramente sempre considerei que é um fator de sucesso. Eu tenho a sorte no meu percurso, que é um bocadinho sui generis neste contexto, que é, eu já trabalhei em 6 setores de atividade. E isto, para mim, é uma riqueza muito grande, porque há determinadas especificidades aos setores, por exemplo, quando tu trabalhas na banca, quando trabalhas no setor financeiro, quando trabalhas nas telecomunicações, quando trabalhas na aviação, quando trabalhas na defesa do consumidor, eu já trabalhei nestes 4, tem especificidades muito próprias, não só culturais da organização, mas das próprias pessoas que estão nessa organização. E é fundamental esse conhecimento para conseguirmos tirar o melhor delas e que elas contribuam com o seu melhor para a empresa e para os resultados finais. E é bom ouvir isto de alguém que já tem alguma experiência de mercado, porque muitas das vezes, em inícios de carreira principalmente, eu lembro-me perfeitamente que uma das minhas maiores dificuldades pode ter sido precisamente essa adaptação ou essa soft skill de adaptação rápida às pessoas e aos ambientes. Okay? Porque nós estamos aqui, não com tanta experiência, mas também já trabalhei aqui em 2 setores diferentes e vemos quase uma cultura totalmente influenciada pelo setor de trabalho. E é importante nós percebermos até para nos encaixarmos não só numa posição de gestão, que é neste caso a tua fase atual, ou seja, tu és sempre responsável por a operação de determinada equipa, mas sim também para te encaixares dentro dessa equipa numa fase mais inicial. E talvez para as pessoas que nos ouvem agora nesta fase possam perceber que um fator diferenciador no valor que te vão atribuir dentro de uma organização, dentro de uma equipa, dentro de um grupo, será sempre pela forma como te posicionas, como passas a tua mensagem, e tu disseste uma expressão muito importante, que é comunicação eficaz. Forma como expões, como colocas questões, será talvez um dos fatores diferenciadores de sucesso na tua carreira. E Paulo, o que eu te quero perguntar agora é, com uma carreira tão diversificada em setores tão diferentes, o que é que te moveu e como é que foi este percurso? Foi a curiosidade, foi uma tendência natural de transição, foram desafios que foram aparecer de forma encadeada, como é que foi aqui este percurso até chegares aqui? Olha, é uma excelente questão, porque eu às vezes quando ando um bocadinho para trás e penso nisso, que é, eu digo isto muitas vezes, eu mudei de setor, e naquele caso de empresa, por vontade própria, uma única vez. E a única vez no sentido de que foi possivelmente o sítio onde eu mais adorei trabalhar, foi na aviação privada, que tinha uma dinâmica, pá, e é um mercado interessantíssimo. Eu gosto destes desafios, que também ligam um bocadinho à tua pergunta, que às vezes eu não gosto de me desafiar. Eu lembro-me quando fui para a aviação privada, eu percebia 0 de aviação. Eu brinco a dizer que nem formação militar fiz, portanto, para mim nem o alfabeto militar existia, não é? Portanto, conhecimento 0. E eu gosto deste desafio, deste sentimento de teres aquelas borboletas de, pá, eu vou-me atirar para fora de pé e vou ter que aprender e conhecer aquilo tudo, porque acho que isso acrescenta imenso. Não só uma questão de currículo, mas a ti enquanto pessoa, enquanto te desafias constantemente para aprender coisas novas. E eu adorei absolutamente trabalhar aí, mas tinha um lado que eu depois também aprendi a valorizar um bocadinho mais tarde, se calhar de uma forma mais relevante, que era, tinha um custo pessoal muito elevado versus aquilo que o lado profissional me exigia. E, portanto, o lado da família estava a pagar ali um bocadinho a fatura e eu tive que reequilibrar
esses Valente. aspectos Ok. que são muito importantes, como sabemos. Os outros foram desafios que foram aparecendo, fizeram um bocadinho parte do meu crescimento. Eu sempre tive também como ligado à área comercial, à área de parcerias, portanto sempre contactei com muita gente, com vários mercados, e às 2 por 3 eu costumo dizer que o universo alinha-se, e eu, quando já estava numa fase se calhar mais madura dos projetos, em que a coisa ia entrar mais no ongoing, eu diria que o ongoing é a parte onde eu me começo a sentir um bocadinho mais desconfortável. Porque Ok. quando já está feito ou já está mais tranquilo, eu preciso daquele drive de what's next. Vamos agora o que é que vamos fazer, o que é que vamos lançar, o que é que vamos criar, o que é que vamos desafiar. O que existe, na última, eu estou na Cofidis há praticamente um ano, na minha experiência anterior tive 5 anos, portanto deu para criar, lançar, amadurecer os projetos em que trabalhei, mas a mudança de setor curiosamente surgiu por aí, pelos convites, pelos desafios que foram surgindo. Eu tive um dos melhores convites que partilho rapidamente convosco, porque acho que também representa um bocadinho esta história, que foi, eu trabalhei em telecomunicações, na banca e na aviação. E depois tive um convite para ir para a defesa do consumidor, que é assim uma coisa que não lembra a ninguém. E eles diziam, pá, tu estás super habilitado porque estiveste do lado negro da força, que são os 3 setores onde há mais queixas de consumidores e mais trabalho a fazer. E aquilo fez-me todo o sentido, de facto, dizer, pá, é verdade, eu posso acrescentar aqui valor, porque conheço o outro lado e como é que eu ponho agora este lado também a criar valor e a contribuir. Portanto, foi muito sempre nesta lógica de desafios que foram aparecendo, sempre em crescimento. A mudança de setores não foi planeada, de uma forma muito transparente, foi de facto acontecendo, embora a minha formação seja económica ou financeira, sempre estive ligado a esta área comercial e, portanto, fui um bocadinho mudando, mas foi muito por aí. Eu acredito muito em projetos onde eu acho que posso acrescentar valor, e foi algo que sempre usei e defini como objetivo de carreira. Eu tive alguns projetos que me foram propostos e que gostei muito de conhecer, mas onde depois eu dizia, eu acho que não vou acrescentar valor aqui. E, portanto, Claro. as condições até podem ser interessantes, mas eu não vou acrescentar valor aqui. Eu tenho que ter esse drive de, não, eu vou conseguir ali fazer isto, vou conseguir ajudar, vou conseguir lançar, vou conseguir fazer. E isso é que tem motivado um bocadinho essas mudanças. Portanto, sim, tem sido um percurso muito, muito interessante. Paulo, e aqui uma coisa que nós falámos num livecast que já está no ar, e quem nos esteja a ouvir aqui no episódio também possa ouvir esse formato, em que nós falámos muito de, para equilibrares qualquer coisa, ou seja, pensa em 100%, tu tens que equilibrar as diferentes vertentes. Eu costumo dar um exemplo de o equalizador da parte mais musical, em que se estamos com 1 a 100%, os restantes têm que estar a 0 e vice-versa. E essa equalização foi algo que tu foste mudando ao longo da vida? Se é algo que tu fazes essa mudança premeditada, ou se tal e qual como a mudança de projeto que foi acontecendo, essas mudanças também foram acontecendo na tua vida? Não, eu acho que é um ponto fulcral. Eu acho que esse equilíbrio, e cada vez mais, acho que felizmente todos nós temos essa percepção, e é um tema que se calhar há 20 anos atrás nós tínhamos muita noção que o que fazia sentido era, pá, trabalhar, e não havia horas, não havia fim de semana, não havia dias, e isso provocava-te um desequilíbrio enorme do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de teres o teu tempo também, que é algo que acho que é fundamental para poderes fazer aquilo que gostas, para poderes ler, para poderes te desenvolver. Esse equilíbrio é fundamental. Eu tenho um episódio muito específico, que também partilho em algumas talks que de vez em quando faço, que para mim foi, se quiseres, a wake-up call, diria que a grande wake-up call que eu tive, porque eu aos 29 anos, quando já estava a trabalhar, na altura estava a trabalhar em telecomunicações, tive um problema, fiz uma viagem de negócios, de trabalho à Suíça, e quando regressei vinha meio adoentado, estava ali com umas questões e fui ao médico, e o que eu não sabia é que eu fui às urgências naquele dia ao hospital, e eu só ia sair do hospital praticamente um ano depois. Eu tive um episódio onde perdi 42 quilos, portanto perdi metade de mim, literalmente. Eu pesava 84 quilos, cheguei aos 42. Tive que passar por um conjunto de cirurgias, um conjunto muito complicado do ponto de vista de saúde, mas que me trouxe aquilo que eu aí considerei como a minha wake-up call, que foi, perceber o que é que era resiliência,
perceber o que é que o foco nos traz nessa resiliência, e depois é um tema que podemos desenvolver um bocadinho, que eu acho que é muito interessante, mas acima de tudo de perceber o que é que de facto tem valor e onde é que tu tens que pôr as tuas fichas e o teu equilíbrio. Ou seja, não que aquela situação específica decorresse de um excesso de trabalho de todo, não teve a ver com isso, mas de facto faz-te reequacionar e deu-te tempo. Eu tive muito tempo, não é? Portanto, tive bastante tempo para pensar, refletir, como eu costumo dizer, a brincar, durante a minha recuperação descobri áreas novas que não tinha, que não fazia, e por exemplo passei a adorar cozinhar, que é uma coisa que me relaxa enormemente e que eu adoro, mas isso fez-me claramente, acima de tudo, eu acho que colocar na perspectiva correta o peso que as coisas têm, que é algo que nós às vezes não fazemos e também do ponto de vista profissional, eu digo muito às minhas equipas que é, em determinadas alturas, fazer um step back, para ter um bocadinho mais de amplitude de visão sobre a coisa, ajuda-nos muito a pensar ou em soluções diferentes ou a perceber um bocadinho quer o ponto de vista do outro, quer a problemática em si, e esse step back só se consegue fazer quando tu consegues colocar esta perspectiva ou este foco de forma diferente. Eu dou muitas vezes este exemplo, que é muito engraçado, que é, eu quando digo às pessoas, há muita gente que conta esta história, quando os casais estão para ter um filho, de repente vão na rua só vêm grávidas. Ou quando vão comprar do carro amarelo. Exato, no carro de repente só vêm Peugeots. Eu costumo dizer, eles já lá estavam, malta. Então, nasceram, o que é que eu mudei? Foi a lente. E isso é fulcral em todos os aspectos. E eu digo muitas vezes às minhas equipas, eles ficam extremamente enervados comigo, que eu costumo dizer, malta, eu adoro, se me trouxerem um problema, eu adoro problemas. E eles ficam dois, mas como é que tu adoras problemas? Eu digo, é fácil, porque se tu fizeres o step back, qual é a definição de problema em si? O que é um problema, por definição, tem sempre? Uma solução. Senão não é um problema. Por definição, por inerência. E, portanto, o foco que eu escolho pode ser no problema, e fica ali engatado a martelar e aquilo dá-me cabo, inferniza-me tudo e mais. Ou eu faço o step back e foco na solução. Se tem uma solução, bora focar aí. Se não tem uma solução, é um facto, não é um problema, eu vou ter que lidar com ele, então lido com ele. E este awareness, como disseste muito bem, é uma palavra que eu adoro, este colocar de foco, este step back, eu acho que muitas vezes advém destes episódios de vida que nos abanam, literalmente, e que fazem com que tu ganhes esta capacidade um bocadinho de, às vezes, usaste o equalizador há bocado, que eu achei engraçado, eu às vezes digo, malta, baixem um bocadinho o volume do ruído, afastem o barulho do ruído para perceber qual é que é de facto o tema, o problema, a questão. E isto é algo que se treina e é muito importante e muito valioso. Uma questão aqui, eu sei que o Rubén há de ter outras aqui, eu repeti-me, mas eu gostei especificamente do ponto, e Rubén, se quiseres acrescentar aqui esta questão, mas tu falaste desse problema que acabou por acontecer, mas isto é, se calhar, não diria repetido porque cada história é única, mas acontece em muitas pessoas quando vem uma questão de doença, uma questão de algo que nós não conseguimos propriamente controlar, e que há um novo Paulo, há uma nova pessoa, há uma nova awareness, como eu utilizei, mas eu gostava de perceber, e que já vi que tu és alguém que tem aqui alguma capacidade comunicativa e disposição nesse sentido, esse crescimento ou essa percepção acontece puramente por medo e eu agora vou equilibrar isto, ou achas que há de alguma forma um crescimento de Paulo nisto, mais em termos de ser? Porquê? Porque é fácil tu perceberes, estive doente, tive esta questão aqui, vou reequilibrar, agora isto não tem tanta importância para mim, e estamos aqui a falar basicamente de atribuição de pesos, ou seja, ajuste do tal potenciómetro e tal equalizador. Mas eu gostava de perceber se, claro, achas que até tens esse pensamento formado, o que é que cresceu no Paulo? Ou seja, o que é que faz realmente diferença dentro de ti, que possas partilhar connosco e com os nossos ouvintes, que realmente fez a diferença neste episódio? Isso é uma extraordinária pergunta e eu falo isso muitas vezes com as pessoas porque eu acho que isso depende da escolha que tu fizeres. Porque há pessoas que passam por esses episódios e a única coisa que fazem, como disse, é ajustar os pesos. E ajustam os pesos e está tudo bem. E muitas vezes continuam com determinados comportamentos que se repetem. Se tu fizeres a escolha de não só ajustar os pesos, mas desenvolveres um bocadinho ou teres curiosidade por perceber e fomentares esse crescimento em ti, eu dou este exemplo muitas vezes também ligado a isso.
porque há duas formas, e eu tive uma situação muito engraçada, que era, eu tive aquilo que se chama um doente gêmeo, que era alguém da minha idade, com uma doença muito equivalente à minha, no hospital ao mesmo tempo que eu, e que teve uma curva de melhoria, no fundo, de evolução da sua doença completamente distinta da minha. Ok. E eu, muitas vezes, quis analisar o que é que faz ali a diferença. E cheguei a um ponto muito interessante, que é uma coisa que nos deram, derivado, eu tive uma doença de foro gástrico, deram-me uma lista gigante, que era quase uma bíblia, de tudo aquilo que eu, a partir dali, não podia comer. Okay? E eu olhei para aquilo e disse, mas como é que agora, com 42 quilos, e como é que eu vou ganhar peso se não posso comer 2/3 das coisas que existem à face da Terra? E isso é um momento de decisão. E tu podes tomar uma decisão de, eu equilibro os pesos, ok, deram-me isto, eu vou cumprir, e agora vou seguir esta lista, e está tudo bem. Ou de fazeres um bocadinho que é, ok, isto que me estão a impor é um limite, mas este limite que é geral e pode servir para todos, serve para mim, ou eu posso testar os meus limites e perceber disto o que é que de facto eu posso ou não posso fazer. E esta visão de tu não aceitares um limite como imposto, de o respeitares, porque neste caso era uma questão de saúde, obviamente não me ia pôr a fazer coisas malucas que me fizessem mal, mas de questionar, ok, mas até onde é que eu posso ir? Até onde é que eu posso perceber o que é o meu limite versus o limite dos outros? E isso para mim é que é a chave. Esse crescimento vem da forma e da postura com que tu olhas para as coisas. Eu quis desafiar esses limites. Eu disse, eu não aceito que não possa, tenho estas restrições todas, isto não serve para mim, eu vou perceber o que é que serve para mim enquanto indivíduo, e eu tive um resultado, um outcome muito interessante, que é, eu recuperei praticamente o meu peso todo, e a minha vitalidade, a minha força e a minha saúde, que não era bem suposto acontecer. Mas não era suposto acontecer, eu acho que também está muito ligado. E limites, e também ao ponto de o teu maior amigo e o teu maior inimigo chama-se cérebro, chama-se cabeça. Yeah. E isto é chave em inúmeras áreas da nossa vida, como vocês sabem. E acho que o crescimento, esse novo Paulo, como tu referes, vem muito por aqui, que é eu aceitar que, a primeira coisa que é fundamental, e aos 29 anos, repara que isto acontece muito, né? Porque tu, quando tens 20 e tal anos, achas-te completamente imortal e invencível e imbatível, e portanto, bora lá, que é tu aceitares que há coisas que não controlas e que está tudo bem. E depois perceberes, mediante os acontecimentos que tens, qual é a abordagem que tu vais ter. Como falámos há pouco dos problemas, vais buscar a solução ou vais ficar stuck no problema? Vais aceitar os limites ou vais perceber até onde é que podes ir e desafiar aquilo que há? E depois, se transpuseres isto, quer para a tua vida pessoal, quer para a tua vida profissional, é um crescimento constante que vais ter. Eu tomei a decisão de, quer do ponto de vista pessoal, me interessar pelo assunto, aprender mais, estudar, conhecer, perceber como é que também depois podia aplicar isso no meu estilo e na minha forma de liderar equipas, e como é que beneficiava desses learnings do ponto de vista profissional para ajudar também aqueles que são os meus líderes a acompanhar as suas equipas e a perceber as suas pessoas e a desenvolver as competências que elas têm. E acho que o crescimento veio daí. Mas eu acho que há um ponto base que é muito importante. Isto é uma escolha. Ou seja, eu não acredito naquelas pessoas que dizem, eu tive este evento, mudei-me e agora aconteceu-me isto. As coisas não acontecem assim. Tem que haver uma escolha consciente daquilo que tu desenvolves, ou queres desenvolver, ou queres aprender, ou queres mudar, e depois fazer esse caminho. É um bocadinho aquela história que é, quando fazes a mesma coisa e esperas um resultado diferente, não é? É a definição Portanto, de passa insanidade. muito por aí. Passa muito por aí. Acaba por ser interessante a temática quando estamos a tocar neste episódio, porque uma das coisas que eu tenho pensado mais nos últimos tempos e partilho aqui com vocês e com as pessoas que nos ouvem é comum a muitas das formas do sucesso que vêm aqui a este projeto, as wake-up calls serem associadas a episódios de limite em termos de saúde. Ou seja, é comum que um episódio que seja traumático de alguma forma desbloqueie um máximo potencial. E o que é que isto me levou a pensar? Será que, com todas as evoluções de psicologia e todas as técnicas que existem, poderia haver algum método de nós desbloquearmos esse potencial máximo nas pessoas
pá, com uma framework, ou seja, como é que nós podemos quase provocar esta wake-up call numa pessoa para conseguir que ela atingisse isto que tu acabas por descrever aqui e que muitos outros convidados já descreveram, que é uma sensação de realmente, depois daquele episódio que foi marcante, houve um desbloqueio e houve um desenvolvimento contínuo. E eu cheguei à conclusão de que aquilo que eu estava a querer criar para as outras pessoas tinha que começar por criar para mim. E qual é que foi a conclusão final desta teoria que ainda está em construção, mas que tenho todo o gosto de partilhar convosco e ainda não tínhamos falado sobre ela? Que é, realmente, é um processo que, por não ser traumático ou tão intenso, acaba por demorar mais algum tempo e pode ocupar uma faixa temporal maior do que aquele episódio marcante de uma só vez com alta intensidade. Mas acaba por ser este processo contínuo de melhoramento próprio que acaba por melhorar o mundo lá fora. E o que eu queria perceber contigo, Paulo, foi: isto aconteceu também na tua vida, aconteceu e fez com que tu, não aceitando os limites impostos, e eu gostei particularmente deste ponto, que acaba por nos dizer, nestes termos de saúde, é o exemplo que tu trazes, mas acaba por nos falar também dos limites que nós autoimpomos em nós próprios, ok? Essa lista que te deram acaba por ser a lista que te dão de crenças quando nasces, quando estás a desenvolver, quando és criança, quando estás a crescer. E eu queria te perguntar como é que tu fizeste este percurso de desenvolvimento pessoal? Tu arranjaste coaches, tu tens mentores, fizeste com livros. Como é que foi acontecendo esta evolução para tu conseguires chegar aqui hoje com esta clareza de exposição, de pensamento e, mais importante, com esta capacidade de, diria, metacognição, quase de pensar sobre a forma como pensas? Olha, antes de mais, dar-te parabéns porque a forma como expuseste é top e é exatamente isso, e acho que essa teoria é muito interessante e esse frame é algo que é muito interessante e sim, passa um bocadinho pelas ferramentas que tu referiste, ou seja, a partir do momento em que tu tens essa autoconsciência, acima de tudo, ninguém muda, isto ninguém, entre aspas, como é óbvio, não é uma afirmação tão taxativa quanto isso, mas o autoconhecimento tem que ser o ponto de partida dessa mudança e dessa evolução. Porque se tu não te conheceres, se não perceberes os teus pontos fortes, pontos fracos, aquilo que tu tens como eixo de melhoria, os tais enablers, às vezes, o que é que te faz. E muitas vezes não é preciso coisas muito sofisticadas, porque, sim, livros, obviamente, eu sou um leitor ávido, tenho a sorte de também ter rodeado por pessoas, tenho uma esposa maravilhosa que também é coach e, portanto, também está muito ligada a esta área. Interessei-me muito, fiz processos de coaching, fiz processos de mentoring, mas, acima de tudo, podes começar por uma coisa tão básica como fazeres uma pergunta a ti próprio, que é: o que é que me faz levantar da cama e ir? E este ir pode ser para o trabalho, para o ginásio, para o que for, mas esta reflexão, esta autorreflexão é o ponto de partida-chave para tu te começares a conhecer e perceber exatamente aquilo que te faz mexer, aquilo que te alimenta. Por exemplo, no meu caso, foi muito fácil perceber que o que me alimenta são as pessoas, a interação com pessoas, esta troca de experiências, esta troca de conhecimento, aprender. Eu adoro aprender, eu adoro falar com pessoas onde aprendo imenso, onde bebo imenso daquilo que são as experiências delas e tento partilhar as minhas. E isso acho que é o ponto-chave. A minha equipa diz que eu tenho, eu partilho muito com a minha equipa alguns dos meus, chamamos rituais, não é? E muitas vezes é muito engraçado porque tu tens pessoas que estão super dispostas e abertas para este tipo de coisas e tens aquela malta um bocadinho mais dogmática que acha que isto é tudo um bocadinho estranho e surreal e quase sobrenatural, estas coisas. E então eu gosto muito de partilhar, de provocar às vezes esse choque nas minhas equipas e eu digo, a primeira coisa que eu faço todos os dias de manhã, e isto é literal, é acordar, pôr os pés no chão e dizer: eu hoje vou ter um grande dia. E as pessoas ficam a olhar para mim e dizem: mas que raio de influência é que isso tem? O que é que isso impacta na tua vida? E eu explico-lhes que a partir do momento em que isto se torna um hábito, que esse hábito, não é? Os famosos 21 dias, está enraizado e te é inerente, cria-te um mindset, cria-te um mood, cria-te uma abordagem completamente diferente de que tu acordares completamente tipo, lá vou para o trabalho outra vez e está a chover lá fora e está frio. Porque isso influencia, a tua energia influencia o teu mood e vai-se refletir, seja na tua vida pessoal, seja na tua vida profissional.
E atenção, ninguém tem só dias bons, obviamente, toda a gente tem os seus dias maus, os seus problemas, mas essa autoconsciência, esse step back, para mim, estes 2 pontos são aquilo que, se perguntasses, dá-me 2 pontos-chave que as pessoas podem usar. Para mim é claramente este step back, às vezes é parar, fazer um step back e olhar um bocadinho de fora, de outro ângulo, perceber um bocadinho a situação, o problema, o que for, um bocadinho de outro ângulo. Isso dá-te uma clareza muito grande na análise. Às vezes dá-te dados, tu estás tão em cima, tão próximo, que não vês, e vai-te ajudar muito na resolução. E a outra é, tu defines a forma e a energia como queres interagir com as coisas, as pessoas, os acontecimentos, os eventos. És tu que defines. O poder está nas tuas mãos. E muitas vezes o que nos acontece é que damos esse poder ao outro, não é? Quando dizem, aquela pessoa chateou-me porque tu deixaste que ela te chateasse, não é? E, portanto, estes 2 eu acho que são os drives principais. Agora, acho que é muito importante apostarmos muito no nosso desenvolvimento pessoal. Eu acho um exemplo extraordinário, que adoro, um cirurgião americano, que também faz muitas palestras, e ele foi dos primeiros cirurgiões que arranjou e teve não só um coach, do ponto de vista até valências psicológicas, e porque sendo cirurgião e médico tem ali questões perto de pacientes e tal, portanto, mas arranjou mesmo um colega que tinha mais experiência que ele, que é o treinador dele. Okay. Arranjou um treinador. E eles diziam, mas como é que um cirurgião precisa de um treinador? E ele diz, toda a gente precisa de um treinador. Porque é a pessoa que te vai ajudar a perceber os teus weak points, onde é que estão os teus pontos de melhoria, aquilo que tu já fazes bem, como é que potencias. E tu teres esse... E o treinador pode ser um livro, um coach, um mentor, aquilo que funcionar para ti. Mas isso eu diria que é fundamental. A aposta no teu desenvolvimento pessoal, mas aposta a sério. Tu investires tempo. E não é como as pessoas dizem, eu vou gastar tempo. Não, vais investir tempo. Esse investir tempo em ti é fundamental. E é uma coisa que eu concordo plenamente contigo. E eu também. E eu discuti isto com o Ruben há pouco tempo, que é, às vezes, existem 2 tipos de posturas neste tipo de pessoas curiosas como tu és, como nós somos. Tu disseste, eu gosto de aprender, gosto de procurar, que é os que nunca vão à procura, e está tudo certo, e vivem na bolha deles de conhecimento e de análise dos pressupostos quando aparece um problema, um desafio, seja o que for, e depois pessoas que vão, mas que começam a ficar entre o eu não sei nada, quando começa a passar a saber alguma coisa, e ali num limbo de eu sei que não sei tudo, mas mesmo assim estão, ou seja, eu diria com pouco desafio, e não é desafio se calhar intelectual ou cognitivo, ou seja o que for, mas teres esse mentor que de alguma forma, ou treinador, até gostei da expressão mais treinador, que de alguma forma te faça mudar qualquer coisa no teu status quo de atuação, seja a tua linguagem, a tua forma de estar, acompanhares o pensamento dele, preparaste, faz com que tu já não é deslumbres de mudanças de 25% cada vez, mas que sejam de 1%. Eu acho que isso também deixar a quem nos ouve, e não é repetir o que tu disseste, porque tu disseste isto por outras palavras, no fundo, ao trazeres essa pessoa a questionar-te, e tu disseste, esse cirurgião já tratava, se calhar já estava no topo da cadeia, né? Mas mesmo assim ainda encontrou alguém que lhe veio trazer aquele percentual superior. Mas isto é fácil de falar, é fácil de perceber, mas quando é mais cedo, e tu há pouco utilizaste a questão dos 29 anos e essa transição, uma questão que nós costumamos fazer na Fórmula, e claro que vamos fazer a ti, é o que é que tu gostavas de ter descoberto mais cedo? Ou seja, uma das coisas que tinha dado um jeito ao Paulo há muitos anos atrás, que hoje, com a calma e com a análise que tu consegues fazer aos acontecimentos, te tinha dado jeito e que possas partilhar aqui com os nossos ouvintes. Eu acho que é uma pergunta excelente, porque eu às vezes acho que descobrir coisas mais cedo pode não fazer sentido, porque não estás preparado ou para as descobrir ou para as perceber. É na resposta. E isso é algo que eu também fui compreendendo e percebendo. Eu acho que possivelmente mais cedo teria ajustado alguma da intensidade com que interagia com as pessoas, porque eu era, de facto, olhando agora para trás, eu era muito intenso, e às vezes muito intenso, não no bom sentido da palavra, porque queria as coisas resolvidas, queria ver as coisas a avançar. Eu diria que a paciência, chamar que a paciência é uma virtude,
acho que ajustava um bocadinho o teu equalizador de há pouco para um bocadinho nessa intensidade. Mas também, se calhar, depois às vezes penso, mas também foi isso que me fez o caminho e que me fez perceber e ir ajustando esse equalizador ao longo do tempo. Se tu tiveres alguém que te pode, com mais experiência, e mais experiência não é mais idade, atenção, isto é muito importante às vezes tirar esses dramas. Eu já tive as melhores conversas com pessoas muito mais novas que eu, e que têm uma visão e uma mensagem e uma forma de ver que me deslumbrou por completo, porque cada ser é um ser. Portanto, não tem a ver com a idade, mas se tu tiveres alguém com quem possas fazer essa interação e te ajude, lá está, a perceber esse caminho e, acima de tudo, perceber aquilo que faz sentido tu ouvires naquele momento. Porque, se calhar, o Paulo, com 25 ou 26 ou 27 ou 28 anos, ouvia determinadas coisas que não ia interpretar ou aplicar, seguramente da mesma forma do Paulo que ouve agora, porque já está capacitado para as ouvir e para as aplicar. E, portanto, eu acho que há sempre... Eu diria, eu que mudava, ou se calhar o que intensificava, não tanto essa intensidade, mas era a vontade de aprender e sempre e manter essa vontade sempre ativa. Eu acho que se todos tiverem essa vontade continuamente, isso é meio caminho andado. Às vezes a vontade de aprender aparece não só da vontade de ter vontade de aprender, mas aparece com temas com que tu te identificas. Eu lembro-me perfeitamente de um episódio na minha vida em que eu comecei a devorar livros, literalmente. Ou seja, passo de uma realidade em que nem ligava muito a livros, gostava mais de ver conteúdos na internet, e quando eu descubro um tema que me interessa e que consigo encontrar estímulo nos livros sobre esse tema, eu começo a ter vontade de aprender. Então, talvez o que eu conseguiria dizer aqui às pessoas que nos ouvem também neste episódio é: ainda podes ter que explorar mais alguns temas para te aparecer esta vontade. Eu, pessoalmente, acredito que ela seja quase nativa em todos nós. Todos temos tópicos de interesse distintos, e ainda bem, porque é isso que nos torna únicos, mas basta se calhar encontrares aquele tópico de interesse que te vai motivar a aprender mais. Muitos de nós adoram carros, outros adoram desenvolvimento pessoal, outros adoram aeronáutica, mas ainda podes estar a um passo de descobrir o teu tema de vontade de aprender. E é muito importante nós dizermos isto, porque muitas das vezes chegam até nós a dizer: vocês falam de tantos temas interessantes, mas eu não sinto estímulo por nada. Talvez ainda não tenhas encontrado o teu tema, e é não desistires e continuares a explorar. E também aceitar, se me permite esse complemento, que o tema também pode ir mudando e evoluindo, e está tudo bem. Ou seja, ninguém diz: eu agora adoro carros e vou ter que adorar carros para toda a minha vida, ou dedicar-me a isto. Não, de todo. Isso faz parte dos ciclos de crescimento e de desenvolvimento que cada um tem, e às vezes vais descobrindo temas, como dizias, e bem, eu concordo em absoluto contigo. Todos nós temos algo que é aquilo que nos faz o tique cá dentro, e que faz, é o interruptor que liga, de repente faz uma luz enorme que nós não conhecíamos nem tínhamos visto, mas isso pode ir mudando e está tudo bem. E está tudo bem. Portanto, é aceitar isso como algo perfeitamente natural. Qual é que sentiste que foi, na tua vida, o livro ou o curso que fizeste e que possa ter mudado aqui, feito aqui este turning point para ti? Olha, eu tive alguns, mas curiosamente há um livro que eu já li e reli, e que tem um título muito engraçado, que é Define a tua missão de vida, que é do mesmo autor dos Hábitos Atómicos, não me engano. Não, nesse caso não é, então é outro. Então é dos de altamente eficientes, que é o Stephen Covey. Mas que faz uma coisa muito interessante, porque é um livro que te obriga literalmente a fazer, com uma série de exercícios, essa descoberta. Ou seja, é um livro que te auxilia exatamente a descobrir qual é que é o teu tique, o teu trigger. E o engraçado é que tu podes chegar ao fim do livro e dizer é A, depois relês um tempo depois e é B, podes ler e dizer, neste momento, olha, não sei, como tu dizias, e está tudo bem. E não há problema nenhum em ser assim. Mas é um livro que eu recomendava que não só lessem, como que fossem relendo nas várias fases, porque é muito engraçado como vão ter respostas diferentes consoante as coisas vão evoluindo e vão mudando. Porque esta missão de vida, como ele define, pode ser pessoal, pode ser profissional, podes aplicar aquilo que tu quiseres, mas tem
tem ali exercícios duros, tem ali coisas que te obrigam mesmo a ir cá dentro ao fundinho, ir buscar e tu te revelares e tu mostrares um bocadinho mais de ti, às vezes coisas até que não falas ou que não abordas, mas de repente descobres que aquilo mexe contigo. E dá-te uma clarividência muito engraçada sobre, se calhar, a fase onde estás ou até para onde queres ir. É um livro que é muito interessante de ler, por exemplo, quando as pessoas estão naquela dúvida, não sei muito bem o que é que vou fazer a seguir, não sei o que é que quero, se calhar estou aqui um bocadinho stuck, não tenho grande guidance, o que é que eu vou fazer a seguir. É um excelente livro para esse tipo de altura, porque te obriga a essa autorreflexão. É interessante tu estás a dizer isto, porque nós costumamos dizer que a fórmula do sucesso é individual e dinâmica, e no fundo é isto que tu estás a dizer, porque individual é para cada um de nós e dinâmica porque vai mudando ao longo do tempo, e no fundo é interessantíssimo tu estás a pegar nessa ótica, porque nós dizemos isso por outras palavras, mas no fundo é o que tu acabaste de dizer, Paulo. Mas eu gostava só de voltar atrás, porque houve aqui algo que me despertou a curiosidade, e nós brincamos muito com o tema de intensidade distorce o tempo, que é aquela questão de tu podes ser taxista durante 20 anos e fazer só 2 ruas, ou ser durante 2 e conduzir 8 horas nas maiores metrópoles do mundo, e isso pode trazer aqui diferentes abordagens. Mas tu achas, com toda esta experiência, e eu estou-te a fazer esta questão aqui diretamente porque acho que tens respondido aos desafios que te vamos colocando aos poucos de forma exímia e não frases feitas, que é sim, não, vais profundamente do raciocínio, e tu achas que, apesar da idade, ou seja, tempo, não impacta esse conhecimento e essa ótica, mas achas que no fundo essas óticas com o conhecimento vão afunilando? Isto é, imagina, tu podes descobrir mais cedo ou mais tarde, mas até certo ponto, apesar de teres valores diferentes, ideias diferentes, começas-te a preocupar com determinados pontos, esse cirurgião também, nós também, ou seja, aquilo a que vais dando valor, apesar de ser individual e dinâmico, de certa forma começa a puxar para um cluster. Tipos de temática, tipos de ideia, tipos de valorização. Achas que isto é assim ou nem por isso? Explora este ponto. Sendo que como eu costumo dizer, cada indivíduo é um indivíduo e, portanto, não há aqui uma fórmula que se aplique de forma transversal, porque de facto é mesmo assim. Eu acho que essa correlação existe, ou seja, é muito comum tu ires fazendo essa descoberta e perceberes que este tema, eu gosto deste tema, é um bocadinho, concretizando com o exemplo, que acho que é o melhor, o mais fácil, que é, eu descobri que gostava desta dinâmica e de perceber o que é que desenvolve a pessoa e o que é que a compõe e o que é que ela pode trabalhar para esse desenvolvimento e quais são as diferentes perspectivas e até componentes da pessoa, quer do ponto de vista racional, emotivo, espiritual, o que quer que seja que tu queiras trabalhar. E depois há alguns em que tu percebes que, espera lá, isto de facto desperta-me aqui este lado, olha, mas isto está relacionado com este tema também me interessa, e começas a ter, podes ter vários, ou seja, eu como te referi há bocado, uma coisa muito interessante, que era, eu descobri durante esse processo em que estava a recuperar, que adorava cozinhar. E, não sou cozinheiro, nunca quis ser, não é uma coisa que me atraísse de maneira muito especial, mas eu depois quis perceber porque é que eu gostava, ou o que é que aquilo me trazia, que me fez gostar tanto, não é? Para ter uma ideia, eu até pastéis de nata fiz em casa, quer dizer, é uma coisa altamente pró, não é? Já a um nível espetacular. E eu percebi que aquilo me dava duas coisas. Uma, me obrigava a trabalhar o foco, porque eu quanto mais ia evoluindo e fazendo coisas mais complexas, mais foco tinha que ter. E, portanto, eu gostava daquilo porque trabalhava o foco, que era uma coisa que eu gostava. Okay? Ponto número 1. E ponto número 2, porque ao mesmo tempo que eu fazia aquilo, me libertava de pensar noutras coisas. Portanto, era o meu distress, digamos assim, de tudo o resto que estava a acontecer e que durante a minha recuperação me ajudava, lá está, naqueles momentos se calhar mais complicados ou mais críticos, em que podes ter a tendência para te afundar nos teus pensamentos e puxar um bocadinho para baixo, e aquilo ajudava a a isolar um bocadinho essa parte, e era o meu destressante. Portanto, era uma área que não tem nada a ver, e que hoje em dia, de vez em quando, ainda faço e adoro, mas faço e adoro porque está ligado a esta minha outra componente, que é, eu adoro trabalhar o foco e adoro ter coisas que de vez em quando me fazem parar, que me obrigam a desligar, lá está, um bocadinho aquele step back que falámos há pouco, de uma forma ligeiramente diferente, não é? Mas isto são práticas que tu depois vais interligando
entre as várias áreas. Mas eu concordo contigo que, tipicamente, quando tu tens um ou dois tópicos que gostas mais, isso faz descobrir o tal cluster, como tu colocaste muito bem, que Ok. é, epá, isto é, eu digo uma coisa, epá, isto é a minha cena, isto é a minha área. Não é? Isso, Isto é, isso mesmo. isto é o meu balãozinho, é aquilo que eu gosto de andar a gravitar dentro disto. Depois podes ter vários, com diferentes pesos, como é óbvio. Mas sim, estou muito alinhado com essa Boa. tua visão. E acabaram por explicar também esta questão da vontade de aprender a parecer precisamente de descobrir este cluster e onde Sim, te sim, boa. encaixa. Claro, Yeah, claro. yeah, yeah, yeah. Drive, dá-te o drive, é o que te dá o drive para depois ir atrás, claro. E é, claro. e é precisamente sobre estes clusters que nós tentamos aqui na Fórmula do Sucesso sempre criar. No final, nós tentamos encontrar o cluster do nosso convidado. O que nós tentamos fazer nos nossos episódios e as pessoas que já seguem o nosso projeto, nós temos agora, este será o 78º, se não estou em erro. As pessoas que já seguem o nosso projeto há algum tempo conseguem acompanhar um padrão nos nossos episódios, que é precisamente este de nós tentarmos sempre formular a forma do sucesso do nosso convidado. E isto não é mais do que da conversa que temos com a pessoa que está à nossa frente, que é sempre uma conversa incrível, tentar tirar aqueles que nos parecem ser os pontos-chaves e criar, sim, um aglomerado de pontos-chaves que outras pessoas possam aplicar. Porquê é que é importante para nós fazermos isto em todos os episódios? Porque é aqui realmente que está a diferença entre um indivíduo que se destaca para um indivíduo que acaba por estar na média, ou seja, o termo de mediocridade, medíocre que está na média. E é precisamente estes pontos de destaque. Quais é que são os pontos da fórmula do sucesso que o Paulo nos traz aqui e que nós conseguimos claramente identificar desde dos primeiros 5 minutos que falámos? Primeiro, uma curiosidade incansável. E esta curiosidade acaba por ser quase eu diria que é um combustível renovável, porque acaba por ser algo que alimenta de forma renovável e nunca se esgota. Porque se nós conseguirmos continuar a alimentar esta curiosidade, vão aparecer outras curiosidades e que por norma até chegamos a certos pontos neste percurso que se chamam os buracos do coelho, em inglês os rabbit holes, que é precisamente em segmentação desta curiosidade que vai tão profunda que já estamos a ir em temas que já não estão alinhados com a nossa curiosidade, mas que fazem sentido dentro daquele tema. E acho que esta curiosidade incansável dentro da fórmula do Paulo tem que ser o primeiro termo. O segundo termo é precisamente esta questão de relacionamento interpessoal. E o que é que eu quero meter dentro do relacionamento interpessoal? Quero meter capacidade de comunicação, disposição, de adaptação e, mais importante do que isto tudo, a capacidade de encaixe, que acaba por ser esta capacidade que nos traz aqui na Fórmula do Sucesso uma conversa tão incrível, tão adaptada ao nosso projeto e tão adaptada àquela que é a realidade que o Paulo nos traz no início do episódio, que é preocupar-se com pessoas, preocupar-se com equipa, preocupar-se com uma frase importante que disseste, Paulo, que é com meios para atingir os fins. É importante definirmos os goals, temos que aproveitar o processo para não ser só picos de sinusoide que acabam por vir sempre cá abaixo e passar a linha do basal. Porque se formos depois fazer as contas, acabamos por estar metade em cima, metade em baixo, a média fica no meio e pode não ser tão benéfico para nós. Então eu queria que o segundo termo englobasse tudo isto e achei que este poderia ser uma das formas de classificá-lo. E o terceiro termo eu guardei aqui para o Bruno, porque eu sei que ele tem ali uma palavrinha que eu já consegui sentir aqui no ar e queria que ele complementasse. Sim, epá, este podia terceiro podia tema. não ser eu, ou seja, o Ruben costuma ser aqui o owner desta fase mais final, mas é engraçado porque eu hoje fui fazendo a fórmula no decorrer, nem sempre o faço, e até aqui tinha curiosidade, comunicação, ou seja, igualzinho ao que ele disse, sem nada a acrescentar, e tinha uma fase final que acredito, e depois podes comentar que também tenhas, que é adaptação. E porquê adaptação? Meti três tópicos simples. Adaptação na parte profissional, porque tu foste mudando e adaptando sem propriamente uma parte mais em que estavas à espera de o fazer, foste adaptando, gostas deste desafio, acabas por ter aqui a parte de fazes um ramp-up no novo projeto e depois, quando estagna, até puxa outros desafios. A adaptação aos limites, ou seja, segundo tópico da adaptação, sendo a adaptação o elemento, porquê? Não te restringiste a ter os limites quando tiveste aquela condição, foste analisar, adaptaste, testaste o que é que faz para mim e depois parte da adaptação aqui também que falámos da fórmula do sucesso em si, ou seja, como tu disseste, isto também é adaptável ao longo do tempo. E acho que a tua fórmula, começando com a curiosidade que o Ruben referiu, com a comunicação que o Ruben referiu
e com a adaptação que eu meto agora aqui na fórmula, acho que é, sem dúvida, o que passou para o nosso lado, do teu lado, Paulo. Se quiseres acrescentar alguma coisa, Ruben, se também quiseres comentar a adaptação, Vou deixar força. agora o Paulo Não, entrar. pá, dá-vos parabéns, acho que está resumido de uma forma brilhante. Aliás, as vossas fórmulas é das coisas que eu mais gosto de ouvir em cada programa, porque acho que vocês têm uma capacidade, sim, não só de escuta ativa, mas de escuta seletiva fantástica, porque apanham de facto os pontos fulcrais. E eu não complemento, mas diria que partilho algo que é uma frase também que me guia muito e que eu tento também sempre partilhar com as minhas equipas e com as minhas pessoas, como eu costumo dizer, que é uma frase muito curta, mas que tem um peso e um significado que eu acho que é muito importante, que é: aquilo que tu não decides, escolhes. E eu costumo dizer isto muitas vezes às pessoas, que é, Incrível. eu vou por ali, independente daquilo que for, aquilo que tu não decidires, estás a fazer essa escolha. Yeah. E se tiveres sempre presente esta frase, isso é um facilitador enorme para muitas das coisas que às vezes nos aparecem à frente ou de algumas indecisões que nós temos. Eu costumo dizer que se devia andar com uma t-shirt com esta frase estampada, que era para partilhar, que eu acredito mesmo no poder que esta frase tem, porque se nós estivermos conscientes daquilo que são as nossas escolhas, é 2/3 do caminho para sermos muito mais produtivos, felizes, pá, e de percorrermos este caminho que temos de uma forma muito mais saudável e acima de tudo agradecer, porque essa forma de sucesso está absolutamente brilhante, portanto, Paulo, nada a acrescentar. Vou roubar e vou guardar essa frase que acabaste de dizer. Nunca tinha ouvido, nem lido em nenhum dos milhões de livros que aqui temos atrás, mas realmente vou registar porque é uma frase que faz todo o sentido nesta fase do projeto da Fórmula do Sucesso e sei que continuas a ouvir estes episódios, provavelmente vais ouvi-la muitas das vezes ao longo deste projeto. Portanto, obrigado além deste episódio também por teres trazido este presente final Obrigado, meu. que nos deixas aqui. Para todas as pessoas que nos ouviram até aqui, é sempre um gosto ter-vos connosco. É também um gosto poder contar com a vossa presença nas nossas redes sociais. Portanto, se gostaram deste tipo de episódio, não se esqueçam de interagir, seja com um comentário, com um gosto, e subscrevam também um canal, porque muitas das pessoas que nos ouvem, nós temos uma discrepância de 80-20, ou seja, são 80 das pessoas não subscritores, 20 das pessoas que subscrevem. Portanto, conseguimos aqui aumentar os números e poder chegar a mais pessoas que se interessam e, mais importante do que tudo, a mais pessoas que se sentem subalimentadas intelectualmente, que acaba por ser a posição que a Fórmula tem. O nosso projeto não é entretenimento, não é diversão, acaba por ser um projeto que aparece para pessoas que precisam de uma nova perspectiva na língua nativa, porque em inglês, por exemplo, há vários podcasts interessantes, mas nós gostamos de alimentar na nossa língua nativa para termos aqui uma perspectiva mais local e chegarmos a mais pessoas que tenham também elas fome e curiosidade para poderem vencer. Obrigado a todos, isto foi uma fórmula de sucesso e Paulo, mais uma vez, obrigado por ter estado connosco. Obrigado a vocês.